E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos resolver umas questões aí sobre equações exponenciais e tal, dar uma retomada, também em funções com mais de uma sentença, fazer esses exercícios aí. A gente só tem que ficar nessa questão atento que tem duas sentenças, né? A gente vai usar esta sentença aqui, ó, o 2x mais 1, quando x for menor que 5. Aqui o x é menor que 5 e aqui o x é menor que 5. Então, a gente vai fazer 2 vezes o 3, porque o 3 é menor que o 5, mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1 vai ser 7. Então, aqui, 7. E com o 4 também. Vou fazer 2 vezes 4 mais 1, isso dá 8 mais 1, e isso dá 9. Então, aqui vai o 9. Já para calcular o valor do y, né? Ou seja, da f de x aqui, quando o x é maior ou igual a 5, eu uso essa sentença aqui, 2x menos 10. É o caso do 6 e do 7, são dois números maiores do que 5. Então vai ficar 2 vezes 6 menos 10, isso dá 12 menos 10, ou seja, isso aqui dá 2. E é o caso do 7. 2 vezes 7 menos 10, isso fica 14 menos 10, ou seja, 4. Tá? Essa é a resposta dessa primeira questão. Próxima questão está aqui. Considerando a função ali, 1 meio elevado a x, a gente tem que calcular toda essa parada aí. Deixa eu pegar uma cor mais escurinha aqui para ficar mais fácil de enxergar. Bom, então eu vou usar essa lei de formação e vou fazer f de 0, ou seja, no lugar do x, eu coloco 0. 1 meio elevado a 0. 1 meio elevado a 0, a gente bem sabe que é 1. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Aqui eu vou fazer no lugar do x o menos 1. Vai ficar f de menos 1 é igual a 1 meio menos 1. Qual é a função do expoente negativo? O expoente negativo inverte a base. Então, vou pegar esse sinal, trocar o sinal e vai inverter a base. f de menos 1, o inverso de 1 meio é 2. Como aqui seria 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2, né? Então, a resposta aqui é 2. A letra C eu vou puxar um pouquinho para cá. f de 1 meio é igual a 1 meio. Cuidado, esse 1 meio que eu botei aqui dentro dos parênteses, é este 1 meio. E dentro destes parênteses, é este 1 meio aqui. Não confundir. Tá? E este 1 meio que eu vou escrever aqui é o valor do x. É este 1 meio que eu escrevi lá. Assim como eu botei o menos 1, aqui o menos 1 lá no expoente, botei o 0 lá no expoente, eu coloco o 1 meio no expoente. E aí eu tenho que lembrar que a gente sempre gosta de falar isso, né? Raiz quadrada de a elevado a 1 meio. Ou seja, a elevado a 1 meio é raiz quadrada de a. Por que eu falei isso aqui? Ó? Porque eu tenho aqui 1 meio elevado a 1 meio. Ou seja, f de 1 meio é igual a raiz quadrada de 1 meio. Para mim, gente, isso aqui já está respondido. Raiz de 1 meio é raiz de 1 meio. Alguns autores querem que vocês desenvolvam isso. Eu vou desenvolver para vocês. Raiz de uma fração fica raiz no numerador e raiz no denominador. Ou seja, isso é raiz de 1, 1 sobre raiz de 2. Aí tem que racionalizar isso aqui. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Vai ficar 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E aqui está a resposta. Raiz de 2 sobre 2. Terceira questão, para resolver as equações exponenciais. Reduzir, então, a base comum. Vai ficar 2 elevado a x é igual a 16, fatora o 16, né? Fica 2
2 dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. Tá aqui. 16 eu posso escrever como 2 elevado à quarta potência. Bases iguais, x vale 4. Aqui, 3 na x é igual. Vou fatorar esse cara. Na verdade, primeiro eu vou inverter a base, né? Vou fazer 243 elevado a menos 1. E agora eu vou fatorar o 243. Divide por 3, fica 81. Divide por 3, fica 27. Divide por 3, fica 9. Divide por 3, fica 3. Divide por 3, fica 1. Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado a x é igual a 243 elevado a menos 1. Ou seja, 3 na quinta a menos 1. Potência de potência multiplica os expoentes. 3 na x é igual a 3 elevado a 5 vezes menos 1, menos 5. Bases iguais, iguala os expoentes. X vale menos 5. Aqui, vou puxar a resolução da letra C mais aqui para o ladinho. Vai ficar o seguinte, vou fatorar o 125. Vou fatorar aqui no ladinho. Ó. 125 dividido por 5 fica 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, 125 nada mais é do que 5 ao cubo, elevado a x, igual a 0,04. 0,04, gente, é 4 sobre 100. 4 sobre 100. Dá para simplificar isso. Divide em cima e embaixo por 4. Vai ficar 1 sobre 25. 1 sobre 25 é a mesma coisa que 25 elevado a menos 1. Então, isso aqui é 25 elevado a menos 1. Isso aqui, 0,04 é 25 elevado a menos 1. Potência de potência multiplica os expoentes. 5 elevado a 3x. 25, vou fatorar. 5 ao quadrado elevado a menos 1. Potência de potência multiplica os expoentes. 5 elevado a 3x é igual a 5 elevado a menos 2. Bases iguais, iguala os expoentes. 3x igual a menos 2. Isolando o x aqui nessa parada, a gente vai ter que x é igual a menos 2 terços. Tá? Menos 2 terços. A quarta questão, vamos ver o que está acontecendo aqui. É uma inequação. Inequação lembra de cuidar da base. Então vai ficar assim, 2 elevado a x é menor que 32. Vamos ali no cantinho fatorar o 32. Dá 16, 8, 4, 2 e 1. 1, 2, 3, 4, 5. 32 é 2 na quinta. Como a base é maior que 0 e menor que... Desculpa, a base é maior que 1, né? A gente tem que cuidar. A base vai ser maior que 1 ou a base vai estar entre 0 e 1. Nesse caso aqui da letra A, a base é 2. Então, satisfaz essa condição. Ou seja, a gente só ignora a base, cancela as bases e mantém o sinal. X menor que 5. Agora, olha o que acontece nesse outro caso aqui. 1 terço elevado a x maior que, fatora o 1 nono. 1 nono nada mais é do que 1 terço ao quadrado. E não esquece desse 2 aqui. Esse 2 aqui, gente, é o do 9, que é 3 ao quadrado. Então, fica isso aqui ao quadrado. Presta atenção nessa parte aqui, tá? 1 nono é igual a 1 terço ao quadrado. Claro, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Então, 1 nono é a mesma coisa que 1 terço ao quadrado. Só que aqui tem 1 nono ao quadrado. Então, eu fiz 1 nono ao quadrado. Por isso que tem esses dois aqui, tá? Potência de potência aqui, eu vou multiplicar os expoentes. Vai ficar 1 terço elevado a x maior que 1 terço elevado a 4. Bases iguais, cancela. Só que 1 terço
é uma base que é maior que zero, mas é menor que 1, ou seja, está entre 0 e 1. Quando a base satisfizer essa condição, a gente vai virar a boquinha de lado. Vai ficar x menor que 4. Então tá aqui a resposta. Beleza? Isso aí, espero que vocês tenham curtido aí este vídeo. Gostou? Dá um joinha aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e fica de olho porque toda hora a gente vai postando aí vídeos de soluções e quase todo domingo a gente mete uma live aí para conversar com a galera, tirar dúvidas de matemática. E uma vez, um sábado por mês, a gente traz um convidado especial aqui ao canal. É isso aí. Abração do Gus Rodrigues para vocês.